A meditação de hoje, Deus salva, não condena. Eu me inspirei no evangelho que escreveu João, capítulo 8, a partir do verso 3. O Deus que eu conheci em Jesus não condena, não castiga, mas salva. João 8, vamos ler do verso 3 ao 11. Você pode acompanhar comigo nos telões. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, essa mulher adúltera foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus, siga o seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. Você pode orar comigo? Deus, nós estamos com o coração preparado para meditar no Evangelho de Jesus. Que toda a nossa atenção seja voltada para esse instante, Senhor. Que a nossa maneira de ouvir seja já uma oração atenta, quieta, não ingênua, mas crítica, reflexiva. Que a Tua graça nos ajude nesse instante para que as minhas palavras não fiquem apenas nas palavras, mas seja a voz de Deus nesse auditório. Em nome de Jesus, amém. Eu sempre fui muito religioso. Quando criança, de uma fé ingênua, obviamente imatura. E na minha infância, a questão da culpa me assombrava muito. Eu conheci na minha infância, obviamente através dos meus pais, da nossa cultura, do imaginário coletivo, um Deus que castigava. Não sei se você conheceu um Deus assim. E eu tinha medo desse Deus, porque no mínimo vacilo, eu ficava com o coração apertado, uma culpa corroendo o meu coração. Eu me sentia sempre culpado, porque eu aprendi que nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Gente, pensamentos, palavras, atos e omissões, não sobra ninguém. Nem um minuto, não sobra ninguém. Todo mundo está condenado. Em cada minuto eu estava a um passo da ira de Deus, do castigo eterno, da maldição do Senhor. Por isso, eu me apressava a me confessar com o padre. Morrendo de medo eu ia, mas eu ia me confessar. Né? E as confissões, gente, as mais ingênuas. Confissão de pré-adolescente, adolescente, isso não se faz com uma criança. Eu aprendi direitinho a teologia que está por trás daquela música, que se canta em algumas igrejas evangélicas. Cuidado o olhinho no que vê. Cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado o olhinho no que vê. Gente,
Essa não é uma música fofinha para cantar para o seu filho quando vai dormir, não. Essa é uma música terrorista, porque pressupõe um Deus à espreita, pronto a castigar aquele que cometeu um deslize. Se isso é terrível para adultos, imagine para uma criança. Ai, não vou olhar para isso, não vou olhar para aquilo, não vou pegar nisso, porque Deus vai me castigar. Essa era a minha ideia de Deus, aquele que condena, que castiga, que dá uma lição para você aprender. Se você não fizer algo direitinho, Ele não abençoa. Essa ideia de que Deus condena foi e ainda é um argumento poderoso da igreja. E eu estou falando do cristianismo principalmente. É um argumento poderoso para a igreja. Através dessa ideia, a igreja consegue manipular os fiéis, agregar, mobilizar. Essa mesma igreja que diz que Deus condena, claro, diz que Deus salva. Onde os fiéis vão buscar salvação? Nessa igreja. Ora, essa igreja diz que condena e também diz que Deus salva. Os fiéis vão recorrer a quem? À igreja, para serem livres da condenação. A igreja, então, se reveste de um poder incrível. Com esse poder, a igreja manipula os fiéis a votarem no seu candidato, a frequentarem a igreja, a contribuírem com o seu dízimo, com as suas ofertas. Os fiéis ficam à mercê da igreja, porque, como disse São Cipriano de Cartago, por volta do ano 258, fora da igreja não há salvação. Poxa, vou ficar aqui sobre as asas da igreja, porque senão eu estou condenado. Portanto, o argumento forte da igreja, principalmente do cristianismo, foi a de que Deus salva e condena. Através da igreja, lógico. Para receber a absolvição dos pecados, as pessoas deveriam recorrer à igreja. E para aumentar esse poder de argumento, as palavras salvação e condenação estão associadas à vida pós-morte. Eu diria que quando as pessoas ouvem a palavra salvação e condenação, automaticamente elas pensam em céu e inferno, não é mesmo? Salvação e condenação, céu e inferno, destino eterno das almas, vida pós-morte. Foi aí que a igreja acumulou mais poder, porque no inconsciente coletivo, a igreja detinha o poder de traçar o destino eterno das almas. Daí nasceram as indulgências, se lembra a história lá? Que eram a remissão de uma pena eterna. O cristão que estava convencido pela igreja da sua condenação, conseguia a indulgência, a remissão da condenação, através das esmolas, dos jejuns, das penitências. E na Idade Média, pasmem vocês, de maneira perversa, a igreja passou a vender indulgências. Para não arder no inferno, o cristão comprava uma indulgência da igreja. E uma frase nessa época ficou famosa: assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Olha que bonito, né? Perverso, né? Assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Venha comprar sua indulgência, venha comprar a salvação. Ora, se há mesmo uma vida pós-morte, o que custa fazer uma fezinha? Vai que tem mesmo, né? Vamos pagar aqui uma indulgência, pagar uma penitência. No movimento evangélico, há uma teologia por aí, talvez a mais dominante, que prega que Deus destinou uns para os céus e outros para o inferno. Desde a eternidade, já tem gente que vai, né, Deus sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Melhor, Ele destinou uns para o céu e outros para o inferno. Outros evangélicos pensam que somente vão para o céu aqueles que levantaram a mão numa igreja evangélica, aceitando o seu Jesus. Outra religião diz que apenas 144 mil serão salvos. É o número lá que está no livro de Apocalipse. Há aqueles que juram de pés juntos que no céu há ruas de ouro e mar de cristal. Literalmente. As ruas são de ouro e o mar de cristal.
Essas e outras teologias, gente, pasmem vocês, foram tiradas da Bíblia. Que grande confusão a gente pode fazer dependendo da maneira como a gente lê a Bíblia, pessoal. Que grande confusão. Responda a você mesmo. Se Deus, no seu infinito amor, mandaria seus filhos para o inferno, porque eles não conseguiram ser tão bons assim. Deus, que é todo amor, não cancelaria qualquer dívida se houvesse, não pagaria qualquer conta para que todos fossem salvos. Que Deus é esse? É preciso ler com mais cuidado os livros apocalípticos. É preciso repensar a escatologia. Mas esse não é o meu desafio agora, porque senão fugiria muito do tema. Mas por hora, eu preciso dizer que sobre a vida pós-morte, nós não podemos afirmar nada objetivamente. Nós não podemos afirmar nada certamente do que vem depois, nem religiosos, nem não religiosos. Vida pós-morte é um mistério, tanto para religiosos como para ateus. Nem podemos provar que existe e nem provar que não existe. É um mistério, assim como Deus é mistério. Você não consegue provar a existência de Deus, mas o ateu não consegue provar a não existência de Deus. É um mistério. E aí, o intelectual Eduardo Gianetti, em seu livro Trópicos e Utópicos, escreveu assim, ó: por tudo que sabemos, rigorosamente nada, a crença de que a morte é o nada definitivo não é menos dogmática do que a tese do pré-socrático Heráclito, segundo a qual existem coisas que agradam os homens após a morte, as quais eles não esperam e das quais não possuem noção alguma. Ou seja, afirmar que não existe nada além é tão dogmático como afirmar que existe vida pós-morte é mistério. Tudo que algum teólogo ou doutor em divindade, pastor, apóstolo, disser sobre a vida além morte é especulação, é conjectura, é forçar a barra. Os livros apocalípticos são cheios de símbolos, cheios de metáforas. Nos ensinamentos de Jesus, ele fala mais da vida terrena do que a vida para depois. Quando Jesus prega, ele fala mais da vida terrena, mesmo que pareça estar falando para uma vida pós-morte. E aí Jesus usa palavras que são sinônimos: vida abundante, paraíso, vida eterna, vida, água da vida, reino de Deus, reino dos céus, céus, como metáfora de uma vida boa, de uma vida digna, de uma vida solitária, um reino de justiça e paz. São metáforas. E para contrastar, Jesus usa palavras como Geena e Hades. Geena significa vale de Imon, um lugar próximo a Jerusalém que era usado como lixão. E a palavra Hades significa simplesmente abismo profundo e escuro, morada dos mortos. Então, no Novo Testamento, não se usa a palavra inferno. A palavra inferno foi usada na tradução do grego para o latim, para substituir a palavra Hades. E essa imagem que nós temos, que você tem do inferno, sabe, do fogo, um diabo com um tridente, foi nos emprestada, sabe por quem? Por Dante Alighieri, no seu livro A Divina Comédia. Ali ele empresta para a gente uma imagem com cores, profundidade, textura, cheiro, perspectiva. Uma imagem bem distante das palavras que Jesus usa no Novo Testamento. Portanto, queridos, o melhor que podemos fazer com as palavras céu e inferno, hoje, nessa pregação, é tratá-las como metáforas da vida aqui na terra. Quando eu falar em céu e inferno nessa pregação, eu estarei falando de maneira existencial. Inferno existencial, céu
existencial. Vai ser bem mais produtivo e menos especulativo eu tratar da vida terrena ao invés de tratar da vida pós-morte. Dito isso, nós podemos conversar sobre o Deus que não condena, mas salva. Salva de quê, pastor Márcio? Se você não quer falar de uma salvação pós-morte, ele salva quando, como, para onde? Acompanha comigo. Primeiro, um Deus que é pai não pode condenar a nenhum dos seus filhos. Jesus não condena a mulher flagrada em adultério, não por ela ser irrepreensível, não por ela ter uma vida impecável, mas por ela ser filha. Vejam, Jesus fala aos fariseus: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus mostra que todos temos pecados. Porque todos saíram ali de fininho, do mais velho ao mais novo, porque todos tinham pecado. E quando Jesus trata com a mulher, ele nos ensina que pecado algum justifica condenação divina. Nenhum pecado é mais forte do que o poder de Deus para salvar. É lindo como Jesus trata a mulher trazida pelos fariseus. Aos fariseus, Jesus parece até mal educado, porque os fariseus falam com Jesus e ele fica no chão escrevendo, mas com a mulher é diferente. Jesus levanta, imagino que ele olha nos seus olhos e diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá em paz. Mas Márcio, o que você quer dizer com a frase Deus não condena? Já que o seu interesse não é na vida pós-morte, porque a gente pensa, condenação, inferno. Já que o teu interesse não é com vida pós-morte, quando você fala Deus não condena, o que você quer dizer? Então, eu fiz uma lista ali de frases sinônimas dessa expressão, Deus não condena. O amor de Deus não tem limites. Eu quero dizer que Deus não se cansa de amar e buscar a quem se encontra perdido. Deus não condena quer dizer, Deus não desiste de nenhum dos seus filhos. Deus não dá por encerrada a história de ninguém. Deus não castiga e nem amaldiçoa. Deus não se vinga e nem pesa a mão. Deus não condena ninguém à sua indiferença. Deus não condena significa Deus não vira as costas a ninguém. É surpreendente a você esse Deus? Você conhecia um Deus assim? Em João 3,17 nós lemos: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Independente do que eu faça, independente do que faça o sujeito, jamais Deus o condena ao seu desamor, à sua indiferença, maldição, seja lá o que for. Obviamente, o que uma pessoa planta, ela vai colher. Suas ações terão consequências, mas Deus não vai pesar a mão, Deus não vai virar as costas, desistir de amar, jogar a toalha. Esse não é o Deus de Jesus. Mas, Márcio, Deus não se afeta com a maldade das pessoas más? Deus quer dizer que Deus passa a mão na cabeça daqueles que fazem horrores pela humanidade? Deus não reprova os seus atos? Claro que sim. Ele fica indignado, reprova o feito, e parte da sua salvação é colocar o dedo na ferida, denunciar, ensinar para que eles se convertam, interpelar para que mudem sua atitude. Isso faz parte da salvação. Todavia, não condena, não encerra a história, mas continua a amar. A sua ira não põe limite no seu amor. Condenar seria Deus negar-se a si mesmo. Deus é amor e não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13, é isso que a gente lê. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Uma das frases mais horríveis e controversas que alguns evangélicos já disseram é: Deus é amor, mas é também justiça. Ora, como se a justiça de Deus fosse uma vingança.
Deus acabar com as chances das pessoas se converterem, um corretivo à paulada naqueles que não conseguiram ser tão bons. Você imagina um Deus assim? Você amaria um Deus assim? Eu não. Certamente, alguém pode trazer 100 versículos para mim, provando que Deus castiga. Está aqui, pastor Márcio. No Antigo Testamento aqui, ó, Deus castiga, Deus condena, e Ele pesa a mão. Mas nenhum desses versículos fica em pé quando lidos a partir da ótica de Jesus. Você pode fazer suas seleções de versículos de um Deus vingativo. Você lê o que quiser. Mas eu fico com o Deus de Jesus, o Deus que salva e não condena. Apesar da sua ira e lamento pela maldade de homens e mulheres, mesmo assim, Deus continua a amar, como nós lemos no Salmo 103. Acompanha comigo. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Esse é o nosso Deus, querido, o Deus de Jesus. Ainda que se ire e se assombre com a maldade de muitos dos seus filhos, Deus continua a amá-los e trabalhar através das outras pessoas, para que eles não se percam em seus muitos descaminhos. Deus salva e não condena, porque Ele tem esperança na humanidade, porque Ele aposta que as pessoas podem mudar. Pense num Deus de fé, tem mais fé do que nós tudinho aqui. Ele espera, Ele aposta. Deus salva e não condena. Há uma pessoa que está vivendo no inferno existencial, Deus vai dedicar ainda mais amor para que esse sujeito saia desse inferno e não infernize mais a vida das pessoas. Deus ama a todos. Sim, inclusive as pessoas que você considera mais abjetas. Deus ama até a pessoa que você considera mais desprezível. Vem alguém aí à tua mente? E eu sei que isso nos revolta, porque sabe qual é o nosso desejo? É que Deus fulminasse com aquela pessoa que a gente odeia. Que Deus fulminasse com aquele crápula. Mas não, Deus não é assim. Mas Deus ama, ainda bem. Não vejamos com maus olhos o fato de Deus ser bom. O amor de Deus não conhece limites e não vai descansar até que todos sejam salvos. Segundo, a salvação é de graça, um dom a toda a humanidade e não retribuição às obras de uma elite. A salvação não é retribuição, mas um dom. É uma graça e não um acerto de contas. A salvação é uma iniciativa amorosa de Deus. Não começa em mim, eu faço alguma coisa e Deus retribui, não. O primeiro movimento é de Deus. Eu posso apenas responder com sim ou não, mas é Deus que começa. Paulo faz uma pergunta retórica em Romanos 11:35. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ninguém. É a resposta, ninguém. É Deus que inicia o movimento do amor, é Ele que toma a iniciativa. Deixa eu ler para vocês, citar um versículo que é muito conhecido entre os evangélicos, mas eu acho que poucos levaram as últimas consequências. Efésios 6, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Está muito claro, né, gente? A salvação é de graça. E, mais uma vez, não estou falando da salvação para depois da morte. Estou falando da salvação agora. Aliás, desde o começo, desde que começou a criar, Deus salva. Ele já começa a salvar quando começa a criar. A salvação, portanto, é criação e recriação. Recriação, recriação, todo o tempo. A salvação é Deus começar de novo quantas vezes forem necessárias.
Salvação é Deus não deixar de amar, não virar as costas. É Deus continuar a amar, a ensinar, a interpelar, a apostar no ser humano, trabalhar conjuntamente com Ele para que a terra seja um pouco de céu. Isso é salvação. Pois bem, essa salvação, essa disposição de Deus em amar, é de graça, incondicional, é a priori. A gente já entra na vida contando com essa salvação. E mais, a gente não pode perder. Não é coisa que eu posso perder a qualquer momento, num deslize, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Não, nós podemos partir para a vida errando, ensaiando, acertando, sem medo de perder o amor de Deus. Essa garantia a gente tem. Se a gente vacilar, o amor vai estar lá, de mãos estendidas para nos levantar. Se a gente pisar na bola e ficar arqueado de culpa, ali vai estar Deus levantando o seu rosto, dizendo, vai e tenta de novo. Essa é uma boa notícia para você? É ou não é? Mas ela pode ficar melhor, sabe por quê? Porque a mensagem da salvação é boas novas, não somente para você, mas para toda a humanidade. Não apenas para mim, não apenas para a nossa religião, mas para todos os credos. Olha como ela fica grande. Não é boa nova só para você que está aqui na Igreja Bethesda, é para todas as pessoas, toda a humanidade. Essa boa nova, a iniciativa graciosa de Deus em se mover ao favor de homens e mulheres, não é só para mim, mas para todas as criaturas de Deus. João 3,16, você sabe dizer qual? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo inteiro. A salvação é um dom. E como um dom, a gente pode rejeitar. O homem pode dizer sim, não. A mulher pode dizer sim ou não. Todo homem e mulher podem rejeitar esse dom, preferir a sua vaidade, orgulho e pecado, mas o dom existe. O dom é o amor de Deus, um Deus que não se cansa até ver todos os seus filhos entrarem na ciranda da salvação. A salvação não é retribuição a um grupo religioso que fez o dever de casa, não é uma recompensa para quem fez a cartilha religiosa certinho, não. Mesmo que escandalize alguns evangélicos, a salvação é para todas as pessoas, independente do credo, nacionalidade, orientação sexual, gênero, cor da pele, condição social, é para todos. Deus não é propriedade exclusiva do cristianismo, não mesmo. Aliás, Deus não tem religião. Muitas coisas no movimento evangélico operam na lógica do consumo. Qual é essa lógica do consumo? A felicidade de ter um produto que poucos têm. Essa é a fantasia do consumismo, né? A felicidade por ter um produto exclusivo que poucos têm. Você já ouviu falar nas expressões salvação individual? Já? Jesus como salvador pessoal. Eu estava refletindo essa semana, eu acho que a salvação, para alguns, se tornou um produto de consumo particular. Sem medo de errar, eu diria que essas expressões, Jesus como salvador pessoal, salvação individual, fortaleceram um individualismo e um egocentrismo nos crentes. A salvação individual fortaleceu um sentimento exclusivista. Eu sou salvo, eu fui escolhido, eu estou dentro. Jesus, como salvador pessoal, alimentou uma religião proselitista, que vê nas pessoas de outra religião um rival que eu preciso converter para dentro da minha religião. O cristão se concentrou em desenvolver a sua salvação individual pós-morte e se esqueceu da justiça do reino de Deus aqui na terra, que é uma salvação para todos. A salvação que Jesus oferece é global, é universal, é comunitária. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida. Todos! Se a salvação é um dom amoroso de Deus,
ela não faz acepção de pessoas. Se a salvação é o amor de Deus em ação, ela não se restringe a uma elite, mas se estende ao mundo inteiro. É óbvio que o indivíduo é abençoado pela salvação de Deus, mas enquanto salvação de todos. Mas, segundo os ensinos de Jesus, todos merecem ser salvos e não apenas alguns. Pensar a salvação de toda a humanidade é salvar a solidariedade, para que, enfim, um reino de paz e justiça seja construído entre nós. Por último, salvação é a licença de Deus para começarmos de novo. Carregar culpas indevidas é um atraso na vida. É caminhar com o freio de mão puxado. Eterna culpa, aquele sentimento que pesa, que corrói. Evidentemente, há culpas que são boas, culpas que são necessárias, que geram arrependimentos, pedido de perdão. Um sujeito que faz o que quer, sem sentir culpa, está doente, imaturo para as relações. Há culpas que são boas e necessárias para se conviver. Mas eu estou falando, gente, é de uma culpa que eu diria cósmica, uma culpa terrível, uma culpa transcendente, uma culpa de existir, uma vergonha de ser, uma culpa espiritual, por assim dizer, uma culpa que emperra a vida, uma culpa que é sistemática e que pressupõe a ira divina, que pressupõe a condenação de Deus. Daí o sujeito vive essa neurose de ficar de bem com Deus a cada instante. Pensamentos, palavras, atos e omissões a cada instante, porque pode condenar o sujeito à indiferença de Deus. Né? Então, o sujeito sentiu tesão, desejou alguém sexualmente, mentiu para sobreviver, pensou vexames, não leu a Bíblia, não está em dia com a oração, falou palavrão. Ai meu Deus, eu dei brecha para o diabo. Calma, gente. Daí a pessoa passa a vida numa culpa, querendo provar que ama a Deus através da sua vida irrepreensível. Não vai conseguir e nem precisa. Deus não é como nós, gente, que por qualquer coisinha fica ofendido, de bico, e passa semana sem falar com a gente, porque a gente fez uma coisa que ele não gostou. Não. Deus é amor e conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos frágeis. Você não deve nada a Deus, meu irmão. Não porque você conseguiu pagar, mas é porque não tem nada a pagar. Numa metáfora forense, o apóstolo Paulo diz: Deus nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que era contra nós. Uma das mensagens mais libertadoras do Novo Testamento é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quero ler com vocês Romanos 8:33. Olha que sério. Leia bem devagar esse trecho. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Deus tem poder para salvar. Nenhuma força, pecado ou dívida, vida ou morte, opressão ou doença, dor e maldade é mais forte do que o poder de Deus para salvar. A todos, não somente a você, a mim, mas a todos. Nenhuma força faz frente a essa força, a esse poder que Deus tem para salvar. Jesus salva a oportunidade de a mulher escrever mais um capítulo da história. Deus dá a chance a essa mulher de se reinventar. Jesus pergunta:
ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Em outras palavras, vai e faça diferente. Vai e tente mais uma vez. Você não está condenado ao seu erro. Você não está condenado. Você não é um condenado, mas filho e filha queridos de Deus. Vá e tente de novo. Viva a vida com beleza e responsabilidade. Você não é um condenado, mas um livre em Jesus. Você não tem que ficar refém dos seus erros. Deus já liberou você. Uma pessoa é uma história de potências, muitas possibilidades. Não pode se resumir a um erro. Deus conhece a sua história. Deus zerou a página e crê que você pode fazer diferente. Essa é a aposta de Deus na humanidade. Por isso, não há nenhuma condenação sobre nós. Um Deus que eu não conhecia, mas que conheci em Jesus, é um Deus que não condena, mas salva. Salvação é a licença de Deus para começarmos de novo. Amém? Fica em pé comigo.